execução perdida. O que é uma execução perdida? Basicamente, na linguagem que a gente usa muito na internet, é uma afirmação sem fonte. Tá? Mas, às vezes, a fonte é uma fonte abstrata. Então, eu já falo isso há muitos anos, tá, gente? Isso tem nada a ver com os acontecimentos de 2020, mas 2020 nos forneceu milhares, literalmente, de exemplos de execuções perdidas. O que é uma execução perdida? Eu chego para você e falo assim, olha, já foi comprovado que as pessoas mais altas são mais inteligentes. E esse negócio de já foi comprovado, que é meio que um gatilho mental, né? Eu ainda posso dizer mais, ainda posso ser mais... Já foi comprovado pela ciência, olha a quantidade de abstração. Comprovado como? Ciência, quais foram os cientistas especificamente? Não, já foi comprovado pela ciência que as pessoas mais altas são mais inteligentes. Eu estou fazendo uma afirmação assim, um pouco absurda, porque é fácil de você entender como é que funciona. E aí você fala assim, não, calma aí, eu não sou muito alto, eu sou um cara inteligente, eu me considero inteligente. Ela falou assim, não, eu conheço essa mulher que é baixinha, esse cara que é baixinho, e ele é muito inteligente. O cara fala assim, o Peter Dinklage, né, que é aquele anão do Game of Thrones, né, eu acho ele um cara inteligente e tal, e ele é um anão, ele é então, não tem nada, não tem correlação com a realidade. Mas, claro, eu dei um exemplo bem fácil de você perceber a distorção, porque você entende como eles usam isso, né? Como se usa. Especialistas afirmam que... Então a pessoa chega para você e fala coisas como... especialistas afirmam, já está comprovado, todo mundo sabe que... E fica aquela afirmação. Mas quando é um assunto que você não domina bem, que você está procurando se informar, você tem a tendência a acreditar naquilo. Você tem a tendência a acreditar naquilo. E às vezes por repetição, entende? Por repetição. Quantos de vocês ouviram desde pequenos que a democracia é uma coisa boa? Não vou discutir isso, eu não vou discutir esse tema, tá? Mas pensa desde pequenininho, no sistema educacional e na televisão e na mídia e tudo. Desde quando você ouve que a democracia é uma coisa boa? Que ela tem alguma correlação com liberdade, por exemplo, que democracia é liberdade. Desde quando você ouve isso? Desde sempre. As pessoas nem questionam. As pessoas dizem, não, todo mundo sabe que a democracia Calma aí, todo mundo sabe? Trata-se de uma execução perdida. Para te dar um exemplo aí, agora é um exemplo não tão óbvio quanto aquele da altura, tá? Quer dizer, óbvio para quem já está entendendo como as coisas acontecem, mas você percebe que são coisas que meio que colocaram na nossa cabeça. Ou quando o famoso, os ricos são maus caráteres, que é como eu já disse esses dias no grupo, que é uma consequência do paradigma enorme de luta de classes, né? Baseado em quê? Quantos são? Tem alguma base estatística nisso? Você pegou todos os ricos do mundo e viu... como que você mede a bondade e a maldade de uma pessoa? Como que você mensura isso? Se o cara é bom ou mal? Como que você sabe a intenção que está no coração do cara? Então tem um monte de distorção aí. Por isso que eu tenho falado para vocês desde a primeira aula, qualquer conteúdo que você esteja consumindo que te leve a pensar que uma determinada categoria de pessoa é má ou boa por definição, para com aquilo, para de ver esse troço. Então, assim, pessoas dessa religião aqui são ruins, pessoas dessa etnia aqui são ruins, pessoas desse gênero aqui são ruins, ou são boas por definição, obrigatoriamente. Sai desse troço. Isso aí é um tremendo dividir para conquistar. Não faz o menor sentido, isso é uma execução perdida. A gente sempre molda a nossa percepção a partir do nosso imaginário. Se não fosse a internet, quantos de nós, e eu estou me incluindo nisso,
ainda estaríamos acreditando em um monte de coisa que hoje você olha e pensa assim, gente, como eu pude acreditar nisso? Quantos de nós, quantas coisas você está percebendo? Você vai percebendo pouco a pouco, conforme a realidade meio que vai se posicionando quase que na tua cara, tá? E aí você, meu Deus, eu fui enganado a vida toda. Então é muito comum você ver às vezes na rede social, a pessoa fala assim, não sei o que lá. E aí alguém diz assim, fonte. Alguém pede fonte nos comentários, né? E aí o cara dá o link de um determinado artigo. E aí você vai no artigo e o artigo só diz a mesma coisa. Especialistas afirmam. Como que eles pesquisaram isso? Como que eles chegaram à conclusão de que as pessoas dessa religião são pessoas ruins? Como que você mede a bondade de uma pessoa? Como que você avalia, entende? Você se lembra daqueles filmes todos, né? Sei lá, desde os anos 80 até 2010, por aí, em que você tinha basicamente tudo muçulmano era terrorista, e eles estavam sempre tentando sequestrar avião, e estavam sempre tentando sequestrar prédio para roubar, tipo, sabe, tinha aquelas coisas assim, e colocaram essa ideia do terrorista na cabeça da gente, aquele imaginário. Então tem muita gente que tem um preconceito danado com muçulmanos, por exemplo, né? Por conta disso. E o preconceito pode ser bom ou ruim, né? Tem gente que fala que é a religião da paz. Calma, também não é para tanto. Não, mas todos são desgraçados. Também não é a esse outro extremo. Eu não conheço todos, entende? Eu não conheço todos. Então eu falo assim, o pessoal fala em paz mundial, né? Tem esse pessoal, tipo, me simpatia, né? Eu falo assim, cara, se todas as famílias sentassem para fazer uma refeição juntas, né? Pessoas de diferentes raças, religiões e tal, as pessoas iam viver muito mais em paz. Elas iam entender aquele cara daquela outra etnia, aquele cara daquela outra orientação, daquele outro gênero, daquela outra religião, é tão humano quanto você. Mas a gente tem essas execuções perdidas. Elas entram na forma de frases, mas elas entram também nessa forma que eu te falei. Um filme atrás do outro com muçulmano sequestrando avião. E dando de metralhadora, lá e tudo mais. Um filme atrás do outro. Você acaba criando na tua própria cabeça uma execução perdida. Você chega a pensar que é a tua ideia, entende? É como que eu contei daquela menina que tinha uma ideia sobre as favelas. E no final das contas, a menina de classe média alta, nunca chegou nem perto de uma favela. Toda a noção que ela tinha da vida em comunidade era uma noção das novelas da Globo. E de filmes completamente distorcidos. Com o que você construi o teu imaginário? Lembra que eu falei, essa informação é primária ou secundária? Veio de alguém. Se veio de alguém, você pensa, né? Porque a pessoa eu chego pra você e falo assim, cara, fulano é muito mau caráter, fulano não sei o que, tu fala assim, tá, o Mauro tá falando e tal, tem um grau de respeito pelo que o Mauro fala e tal, mas eu não vi o fulano fazendo nenhum mau caráter, eu pessoalmente não vi. Há pessoas que você confia muito, e se a pessoa diz, você acredita na palavra dela? Sim. Existem essas pessoas, eu mesmo tenho essas pessoas. Existem fontes que eu tendo a acreditar mais, mas ainda assim eu procuro conferir. Então, a execução perdida é qualquer informação que eles te dão e eles não te disseram como que eles colheram essa informação. Então, execuções perdidas, afirmações sem fontes. Um pessoal estava discutindo quem trai mais, o homem ou a mulher. Aí, de repente, alguém virou e falou assim, todo mundo sabe que o homem trai mais do que a mulher. Lá veio a pessoa veio de execução perdida de sola, logo dando voadora, né? Falei, mas cara, que fonte é essa? Repetiram isso desde que você é pequenininho. Desde que você é pequenininho. Exatamente, Hermes. Experiências secundárias sendo usadas para criar criança. E filme é experiência secundária, tá? Filme é experiência secundária. Só que ele vai te acostumando com aquilo. E o Edilon perguntou, até que ponto filmes e séries podem sequestrar nossa imaginação e encontrar? Até que ponto? Ponto total. Até que você tome consciência do que a gente tem falado nessas aulas, que provavelmente você já começou a perceber antes. Eu não estou sendo salvador de ninguém aqui, né? Mas a gente só está mostrando mais detalhadamente. Na verdade, a gente se esforça para não deixar sequestrar.
Porque uma vez que a informação é colocada na tua frente, é impossível, como o pessoal brinca até nas redes sociais, não dá para desver isso. Tá? E aí você vê também o que sempre aparece repetido e o que nunca aparece. Esse tipo de coisa que a gente fala aqui, por exemplo, nunca aparece. Por exemplo, o eletromagnetismo do corpo humano não aparece em lugar nenhum. Gente, os filmes falam até de física relativística. Os filmes falam de uma biologia muito distorcida, mas falam de coisas. As pessoas, gente que tirava 0 em biologia tem uma noção de bem distorcida, mas sabe que existe vírus, bactéria, que existe fungo e tudo mais. Eles não sabem muito bem a diferença de um protozoário, de uma bactéria e tal. Eles não têm muito essa... Mas sabem disso. Por quê? Porque foi colocado no imaginário deles. Ou você acha que todos eram grandes alunos de ciência na escola? Todo mundo... Gente, o conceito de dobra espacial do Star Trek, por exemplo, o conceito de buraco de minhoca do Interestelar, de viagem no tempo relativo, isso é um conceito complexo pra caramba. A quantidade de gente que tem essa noção bem clara na mente dela, de buraco de minhoca, de abertura de portal, desse troço todo, é assustador. Mas os caras não dominam a matemática para entender aquilo de verdade. Mas como que eles sabem? Mas eles não sabem, por exemplo, o que é transcriptase reversa. Por quê? Ué, se conseguiram... A física relativística é muito mais complexa, muito mais difícil de entender. Mas se eles quisessem botar num filme para você entender bem que cada célula tua realmente é uma bateria, não só do jeito que aparece em Matrix, mas realmente ela é uma bateria, ela tem um campo magnético, e ela é influenciada por... Se eles quisessem que você soubesse isso, se você tivesse isso no teu imaginário, pode ter certeza que isso ia estar em todos os filmes. Mas não tá. E tem uns caras um jogador de 12 anos que joga um videogame, que tem buraco de minhoca, que assistiram Interestelar e acham um filme maravilhoso. Por sinal, eu acho um péssimo filme, mas não importa a minha opinião, é só a minha opinião, ok? É uma execução perdida. Se eu disser pra você esse filme é ruim, é a execução perdida, é a minha opinião, entendeu? A execução perdida é uma opinião qualquer, né? Agora, se eu disser especialistas disseram, críticos especializados em ficção científica, etc. Estou tentando colocar autoridade no troço, mas é a minha opinião, é meu gosto, entendeu? É só meu gosto. Tem gente que fala que foi o melhor filme que eu vi na minha vida. Então, a primeira coisa que você tem que eliminar, execuções perdidas. Tá, de onde vem essa ideia de que, sei lá, qualquer ideia que tu acha que é óbvia,